Segundo Samuel, capítulo 13, do versículo 20 ao 22, começando no 20, diz assim: E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, e é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E oremos. Pai amado, abençoe tua palavra, concede-nos agora o teu Espírito para que possamos ouvir com fé, com entendimento, que o Senhor possa usar-me também esta noite, ó Deus, me dê o teu poder para falar ao teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos de volta então para nosso estudo sobre o trajeto de Davi, e nós estivemos vendo já algumas semanas sobre o roubo do pecado. Estamos vendo algumas coisas que o pecado roubou Davi, e o pecado também vai nos roubar das mesmas coisas, e deve ser um alerta para todos nós, porque se acontecer com Davi, pode acontecer conosco também, se nós deixarmos essas circunstâncias se replicarem em nossas vidas. Mas só para a gente ter uma ideia, rapidamente fazer uma recapitulação, nós vimos na primeira semana sobre a importância de deixar o pecado enquanto podemos. Deixe o pecado enquanto pode, enquanto a janela de oportunidade, enquanto a janela de possibilidade está aberta. Uma vez que aquela janela se fecha, devido a uma mudança de circunstância, uma mudança de situação, então você não pode mais deixar aquilo que já não mais faz parte do seu repertório, digamos assim. Então, deixe enquanto pode, porque se nós não deixarmos enquanto podemos, se a porta de deixar se fechar, o que vai acontecer é que nós não vamos ter acesso à misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é encontrada quando confessamos e deixamos. Confessar e deixar. Você pode confessar a noite inteira, pode confessar a vida inteira, mas se você não deixar, você não vai encontrar misericórdia. Então, se você não puder deixar alguma coisa, porque aquilo não é mais possível, então a misericórdia não vai estar em grande medida na sua vida. E você não quer isso, é claro. Depois nós vemos que Davi foi roubado do seu poder que ele tinha junto a Deus outrora. O seu filho aqui estava doente, e ele jejuou, ele orou, ele se prostrou em terra, não dormia à noite, durante 7 dias fez isso, e nada, não adiantou absolutamente nada. Outrora teria funcionado, outrora ele teria esse poder junto a Deus, mas agora ele não tinha mais. O pecado lhe roubou esse poder. Ele foi perdoado, Deus o perdoou instantaneamente, mas o poder que ele desfrutara em outras ocasiões, ele perdeu, foi roubado. O pecado roubou o poder que ele tinha junto a Deus. E quando ele mais precisou, quando seu filho estava à beira da morte, de fato morreu, não havia o poder de Deus na vida dele. Ele estava incapaz e impotente de fazer nada, porque Deus, o diabo, através do pecado, havia roubado o poder de Deus na vida dele. E na semana passada nós vimos também que Davi foi roubado da sua influência para o bem junto a seus irmãos, filhos e outras pessoas no reino também. Ele deu mau exemplo e não pôde mais ser uma boa influência, e ele perdeu isso porque foi roubado pelo pecado. Então, hoje nós vamos começar um novo item, que é roubado pelo pecado, e isso que nós vamos ver hoje é que Davi foi roubado da sua disposição de atacar e combater o pecado. Davi foi roubado da sua disposição, da coragem, digamos assim, do gosto de atacar e combater o pecado. E nós vamos ver 3 atos nessa peça. Nós vamos ver a reação de Davi, o resultado e a repercussão. A reação, o resultado e a repercussão. A primeira coisa que vamos ver é a reação de Davi. Olha o versículo 21 que nós lemos, vamos ver a reação que Davi teve. Lembrando aqui o seguinte: Tamar era meia-irmã de Absalão, e havia um irmão chamado Amnon, que era meio-irmão de Tamar e de Absalão, todos filhos do mesmo pai, no caso Davi.
Amnon, através da sua astúcia e más companhias, ele se forçou, ele estrupou a sua meia-irmã Tamar. E depois a expulsou de casa, não quis mais ver a cara dela. Ela, totalmente inconsolável, foi para a casa de seu irmão Absalão, perguntou para ela e falou para ela: a irmã, cala-te, é teu irmão. Falou: não faça nenhum alvoroço, fica aqui em casa. Ele fez, foi errado, mas fique quieta. Sabe por quê? Porque papai vai tomar conta disso. Não faça alarde, não chame atenção. Deixe que o nosso pai, o rei, ele vai tratar desse assunto. Ele vai tomar conta disso. Então não fique assim, não faça escândalo. Deixe que papai vai resolver. Olha o versículo 21, vamos ver a reação que Davi teve. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, que coisas? Essa história que eu acabei de contar, de Amnon com Tamar. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ponto. Qual foi a reação de Davi? É interessante aqui notar que a única reação que ele esboçou foi: ele ficou irado, ele ficou bravo, ficou com raiva, mas foi só isso. Ele não fez nada, não tomou atitude alguma, ele fez absolutamente nada, ele ficou com raiva, ficou irado. Por que Davi não tratou do problema? Absalão estava acalmando a irmã, dizendo: calma, não entre em pânico, cala-te, fica aqui em casa, fique tranquilo. Por quê? Porque o nosso pai, o rei, quando souber disso, ele vai fazer justiça, ele vai fazer a coisa certa, ele vai consertar essa bagunça, ele vai trazer justiça. O que foi que Davi fez? Nada. Ficou com raiva, bateu o pé no chão, talvez deu uns berros em alguém, mas não fez nada. Não fez nada. Me diga se isso não parece muitos pais e muitas mães. O filho e a filha pronta, eles berram, eles gritam, ficam com raiva, mas não fazem nada. Não fazem nada. Do jeito que está, ficou. Do jeito que ficou, está. Não é novidade nenhuma. Porque Davi não fez nada? Simples. Todo pai, toda mãe aqui sabe o quão difícil é lidar, disciplinar um filho ou filha pela mesma coisa que aquele pai, aquela mãe já cometeu ou está cometendo. Escute bem. É muito difícil um pai ou uma mãe tratar um problema com o filho ou com a filha, e é o mesmo problema, é o mesmo pecado, é a mesma dificuldade, é o mesmo erro que o próprio pai ou mãe já cometeu ou está cometendo no momento. Como tratar do filho ou da filha? Como tratar a desonestidade do seu filho quando o pai ou a mãe é tão ou mais desonesto do que o filho? Como que tratar de um filho ou uma filha que rouba, furta, quando o próprio pai ou a própria mãe rouba e furta do mesmo jeito? Quão difícil é tratar de um filho ou uma filha que falta aos cultos, que falta a programação da igreja, quando o próprio pai e a própria mãe faltam à programação da igreja. Davi estava nessa situação, gente. Como tratar de um filho e de uma filha que fofoca e fala mal dos outros, se o próprio pai e a própria mãe fofoca e fala mal dos outros? Na frente do filho. Está vendo o problema de Davi qualquer? Como lidar com um filho e com uma filha que mente, quando o próprio pai e a própria mãe mente mais do que... Eu não sei, o que mente muito? Eu não sei nem com o que comparar. Aqui está o problema. Como disciplinar os filhos e filhas pelos mesmos pecados que os pais cometem ou cometeram, ou estão cometendo? Fica difícil. Imagina a conversa de Davi com os seus filhos. Ele chega para a mãe e fala: não, meu filho, o que foi que você fez com a sua meia-irmã? Você está maluco?
Ué, pai, nada muito diferente que você fez com Batseba. Talvez ele chegou para a mãe e falou: não, como é que você matou o seu irmão? Nada diferente do que você fez quando matou Urias. Entende que muito pai fica bravo, dá uns berros, bate o pé, mas não faz nada quando os filhos erram, porque muitas vezes os pais estão cometendo o mesmo erro, ou cometeram o mesmo erro. Vamos vigiar, porque o diabo, nosso adversário, ele não mudou as suas táticas. E ele não mudou as suas táticas porque as suas táticas funcionam. Funcionaram com Davi, funcionaram milhares de anos atrás e funcionam hoje. Funciona hoje. Eu vejo isso constantemente acontecendo. A mesma coisa que aconteceu na vida de Davi, acontecendo aqui na vida das pessoas. Funcionam. Em time que está ganhando, você não mexe. E o diabo não muda suas táticas porque elas funcionam. E elas funcionam porque tem muita gente que ou não sabe, que é muito triste, ou pior, sabe, mas escolhe ignorar, fingir que não sabe. O resultado é o mesmo. O diabo, escute bem, o diabo ele vai escrutinar as nossas vidas atrás de coisas que ele pode vir e nos acusar. Coisas do presente e coisas do passado. Ele vai escrutinar as nossas vidas atrás de inconsistências, atrás de erros e pecados e falhas. E muitas vezes ele não precisa escrutinar muito não, gente. Ele não ia cavar muito fundo não. Ele faz isso para impedir que você crie e eduque os seus filhos do jeito que você e eu deveríamos. Ele faz isso para que você pare de combater o pecado dentro da sua casa, no seu lar, para que você pare de atacar o pecado ao seu redor na sociedade. O nome Satanás, ele significa acusador. Acusador, é o nome de Satanás, ele acusa. Ele vem para mim, para você, ele nos acusa, não está mentindo não, ele pode mentir, mas ele não está mentindo não. Ele nos acusa de erros que cometemos ou que estamos cometendo. E uma das coisas que ele quer conseguir com isso é que você e eu nos paramos de combater o pecado. Ele vem e diz: como você ousa tratar disso na vida do seu filho? Como você ousa tratar disso no seu lar? Como você ousa ser contra isso na sociedade, quando você mesmo fez a mesma coisa? O que o diabo quer? Bom, por ele você pode até ficar bravo, igual Davi. Pode ficar até irado. Acenda a sua ira. Mas não faça nada não. É isso que ele quer, que você não faça nada. Que você não tome atitude. Davi não tomou atitude. Por quê? Porque ele era culpado do mesmo pecado. E ele permitiu que o pecado silenciasse a sua voz e neutralizasse a sua influência. Foi isso que aconteceu aqui com Davi. Ele ficou bravo, mas não fez nada do jeito que o diabo gosta. Fique bravo, esperneie, grite, bate o pé no chão, dê o maior show, mas não faça nada. Muito pai, muita mãe que assim, o filho chega, apontou alguma coisa, é o maior drama. Grita, berra, pula, cospe, mas não faz nada. Não muda nada, fica tudo a mesma coisa. Não tem uma atitude, não tem disciplina, não tem consequência, não tem nada. Cuidado. Cuidado. Vamos lembrar que pais e mães, cada um de nós aqui, nós não somos perfeitos. Mas mesmo assim nós precisamos
disciplinar os nossos filhos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos combater o pecado em nossos lares, e nós precisamos combater e resistir o pecado à sociedade. O que é errado é errado, não independente se tem muita gente concordando, independente que a televisão fala, que a mídia fala, independente que o mundo acha, errado é errado. E só porque você cometeu ou comete aquilo, não faz aquilo certo. Mas muitas pessoas, por eles cometerem os mesmos pecados, eles botam suas espadas, descansam suas armas, guardam seus escudos, dobram os braços e falam: bom, não vou fazer nada. Foi o que Davi fez, não fez nada. As consequências foram gravíssimas. Ninguém é perfeito, mas não quer dizer que devemos deixar, como diz o ditado, a vaca ir para o brejo. E o que está acontecendo no nosso país hoje é que a vaca está indo para o brejo, os lares estão indo para o brejo, as igrejas, a sociedade, o país está indo para o brejo. Em grande parte por causa disso daqui. Se você pai, você mãe, você amigo, colega, irmão, vizinho, avó, tio, sobrinho, quem seja, se você precisa tratar de um pecado com alguém debaixo da sua influência, como foi o caso de Davi, trate. E aproveite e trate do seu. Pastor, não sei o que eu faço, meu filho está mentindo demais. Ok, então discipline-o. Mas para você para de mentir. Pastor, que meu filho quer saber de igreja. Pois é, mas nem você quer saber de igreja. Aí assim, irmão, como eu farrapo muito na igreja e meu filho farrapa, como é que eu vou chegar para ele e que moral eu tenho? Verdade, você não tem nenhuma moral. Então consegue a sua moral. Deixe de mentir, deixe de faltar para a igreja, deixe de fofocar, deixe de roubar, deixe de fazer aquilo que está tirando sua moral. Vá para Deus, peça perdão, deixe, encontrarás misericórdia. Não use o seu pecado como desculpa para não tratar ou não combater o pecado na sua vida, na vida da sua família e na sociedade que você vive. Essa foi a reação. A reação dele foi simplesmente ficar irado, ficar bravo, mais nada. Olha o versículo 22, vamos ver aqui o resultado. Nós vimos a reação de Davi, versículo 22. O resultado. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Qual o resultado, pastor? Aqui nós vimos a reação. Amnon cometeu um pecado gravíssimo, um ultraje, um absurdo. A reação de Davi foi que ele ficou bravo, mas não fez nada. Passaram-se 2 anos. Está dizendo aqui, versículo 23. Passados 2 anos inteiros. 2 anos inteiros passaram. Lembrando que no versículo anterior, o Senhor falou: Tamar, minha irmã, cala-te, fique tranquila, papai vai resolver isso. Pois papai não resolveu foi nada. Passaram-se 2 anos. Qual foi então o resultado, pastor? Impunidade. Impunidade. Aqui nós temos um homem, Amnon, que forçou a sua meia-irmã Tamar. Literalmente a colocou na rua, expulsou de casa, falou: suma, não quero ver sua cara. Isso é certo? Isso é justo? Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Não levou nem uma bronca, nem puxão de orelha, nada.
Não foi postado nada no Facebook, nenhum Twitter negativo, nada. Ele saiu sorrindo essa história toda, achando que tinha escapado. Impunidade. O resultado é impunidade na família, é impunidade na sociedade. Os culpados se livram das consequências. Isso parece algo familiar contemporâneo. Isso parece algo que nós assistimos diariamente no nosso país. Agora veja bem, eu não estou falando só em Brasília não, gente. Eu não estou falando só nos governos de poder não, nos palácios de poder. Eu estou falando nos nossos lares, nas nossas escolas, nas nossas ruas, nas nossas delegacias, nos nossos consultórios médicos e dentários. Gente, é médico cometendo erro, pessoas morrendo, e fica por isso mesmo. Criminosos, bandidos, ladrões, violência, chantagem, e fica por isso mesmo. Não acontece nada. O Brasil é o único país do mundo onde o menor de idade não existe legalmente. Isso foi o maior desfavor que aconteceu, porque os jovens agora são alvos dos criminais, claro. Você pode roubar, matar, pintar, bordar, você não pode ser preso ou processado e não tem um histórico policial. Você com 18 anos, você pode ter matado, roubado o banco. Com 18 anos, sua ficha está limpa. Você pode ser o maior bandido, sua ficha está limpa. Ninguém sabe nada. Só no Brasil, o réu primário não cumpre a sentença. Gente, é o único país do mundo que eu sabe que acontece isso. Todo cidadão tem direito a cometer um delito e não pagar a pena. No Brasil, depois de 10, 15 anos, o crime expira, prescreve, sumiu, acabou. As cortes de justiça são cortes de injustiça, aumentando e promovendo a impunidade. Sabe onde começa essa impunidade toda? Quer saber onde? Nos lares. Não, pastor, começa em Brasília. Começa nos lares. Começa na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. Começa quando o Joãozinho faz alguma coisa de errado e mamãe faz vista grossa. Papai não tem tempo. E a coisa, a impunidade começa em casa. Começa em casa. Muito triste. Isto mostra uma das formas, essa impunidade epidêmica no Brasil, essa impunidade institucional no Brasil, prova uma das formas como o diabo está atuando no Brasil, através da impunidade. Deus é um Deus de quê? De justiça. Então o diabo quer trazer o quê? Injustiça. É o que nós temos, injustiça, e começa em casa. Você, como eu, fica espantado com o número de pessoas que aceitam erros e pecados na sociedade, que justificam, acontam, apoiam, permitem toda espécie de pecado na sociedade. E aqueles que promovem, sabe por quê? Porque aquele mesmo pecado ocorre em casas e lares em todo o Brasil. E talvez esse é um dos motivos, os maiores motivos, porque o nosso Brasil está indo ralo abaixo. Aí você pensa, não, pastor, a culpa é o Congresso, é o Senado. Eu não vou eximir culpa deles, não. Mas tudo começa nos lares. Tudo começa nos lares. Sabia que esses corruptos e bandidos e desonestos, se eles tivessem tido um lar onde educação e honestidade e ética e valores morais fossem enforçados, quando chegassem lá, eles não tão facilmente se venderiam.
Sejamos francos, até você chegar lá, você já se corrompeu faz tempo. Muitos, não todos, mas muitos, a maioria. Todos eles vieram de lares, eu lhe garanto, onde a honestidade e a ética e aquilo que é certo eram bem... O resultado é esse. Por que será que no Brasil bandidos e marginais têm tanto respaldo e apoio? E eu estou dizendo isso, apoio muitas vezes da própria população. Vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas uma pessoa que eu conheço muito bem, tinha um parente que é policial, aqui em Maceió. Esse parente dessa pessoa policial estava num recinto comercial aqui em Maceió, ele policial, armado. Entraram 2, 3 marginais armados, assaltando todo mundo, passa celular, carteira, relógio, passa tudo. Eles ficaram na deles, lá no fundão. Quando os bandidos estavam de saída, um deles falou, e aqueles 2 lá atrás? Foram lá, carteira. Ele falou, bom, se eu der a carteira para ele vai ver que eu sou policial, estou morto. Ele disse, que é minha carteira? Não tinha só. Só me pegou a carteira. Ele matou um ou foi 2 e o terceiro fugiu. Você acredita que a população, as pessoas dentro do recinto que acabaram de ser assaltadas, ficaram revoltadas com ele? Agora entenda, ele não quis se meter, ele não se meteu, se ele mostrasse a carteira com o distintivo policial, ele seria morto. E eles defenderam os bandidos que acabaram de os assaltar. Agora, alguém me explica esse sentimento? Eu não consigo entender. Por que no Brasil tem tanto respaldo para bandido criminoso? Do mesmo jeito aqui que Davi não conseguia se colocar na posição de chamar Amnon e dar um puxão, dar uma bronca, tomar uma atitude, porque ele havia cometido a mesma coisa. Porque bandido tem tanto respaldo e apoio no Brasil, será que é porque muitas dessas pessoas fizeram, fazem ou fariam a mesma coisa? Como Davi. Tem muita gente que apoia bandido porque, dada a oportunidade, eles fariam a mesma bandidagem. Eu não culpo político corrupto, porque se eu fosse político eu roubava também. Está aí o problema. Eu sei que é errado, mas se eu tivesse a chance eu fazia do mesmo jeito. Está aí o problema do Brasil. Daí o problema dos nossos lares, porque pais e mães se recusam a tratar de problemas porque eles cometem ou cometeriam aquele mesmo erro. Então eles se calam, e ao se calarem, eles apoiam o culpado, e aqui é não, o culpado. Passaram-se 2 longos anos e ninguém fez nada. Coitada da Tamar, ficou desolada, solitária na casa do irmão, e ela não por aí, vivendo a vida dele, tranquila. 2 anos. Quanto bandido, ladrão, assassino, estuprador, sequestrador está vivendo livre e por aí? Com o respaldo da lei e da sociedade. Sabe, isso tudo começa nos lares. Nos lares. O diabo não muda as táticas porque funciona, gente. Funcionavam, funcionam e vão funcionar porque o ser humano é um bicho, desculpe dizer, burro. Não aprende. Não aprende. Como então condenar ou achar errado aquilo que as pessoas são culpados? O ato cumprido, a mera intenção já caracteriza pecado, e o pecado nos rouba da disposição de combatê-lo.
você perde o ânimo de lutar contra o pecado. Por quê? Você está pecando. Você agora integralizou o pecado, você vai ter que lutar contra si mesmo. Chama-se a batalha entre a carne e o espírito. E o pecado tira o ânimo do espírito. O pecado tira o ânimo de combater o pecado. Nos rouba disso. Quando nós fazemos as pazes com o pecado, então o pecado nos roubará da coragem, da disposição e do ânimo de tratar o pecado em nossa vida e na vida daqueles. Se o seu filho é ladrão, e quando eu falo ladrão, não já está sacando o banco não. Se ele roubar um alfinete, já é ladrão. O objeto do roubo não entra em questão. Ele pode roubar uma casca de banana, é roubo. Ele pode roubar um caroço de abacate, é roubo. Trate, discipline como tal, e depois resolva o seu problema com o seu dízimo que você não paga há meses. Ah, pastor, como você sabe? Eu não sei de nada, só estou jogando verde para colher maduro. Se o seu filho, sua filha é carnal, ajude-o, trate daquilo, discipline, e depois trate da sua própria carnalidade. Que aí sim é hipocrisia. Hipocrisia é você tratar da carnalidade do seu filho e você deixar a sua carne correr solta. Isso está errado. Isso é hipocrisia. Isso é injustiça. Se seu filho, sua filha é hipócrita, não deixe passar em branco. Trate. Mas trate da sua hipocrisia também, se for o caso. Só não deixe de tratar e encarar o problema, porque foi isso exatamente o que Davi fez. Ele simplesmente tapou os ouvidos, ficou bravo, ficou nervoso, esperneou, gritou, berrou, mas não fez nada. Não fez nada. Seja lá o que for que o diabo está acusando, trate do seu lado e do lado das pessoas embaixo da sua influência. Davi errou. E o diabo não estava deixando de tratar do problema, porque Davi era culpado da mesma coisa. Então trate do problema. Resolva o problema. Versículo 28. Olha comigo, nós lemos o 22, vamos pular para o 28. Nós vimos a reação, nós vimos o resultado, vamos ver agora a repercussão. Versículo 28. E Absalão deu ordem a seus servos, dizendo, tomar sentido, tomar sentido quer dizer, preste atenção, repare bem. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis, não temais, porque porventura não sou eu que vou ordenei, esforçai-vos e sede valentes. Pastor, qual foi a repercussão? A repercussão foi que Amnon orquestrou a morte do seu irmão. Lembra que a gente leu no versículo 20? E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Ele falou, calma, não, ó. O rei, o papai, o nosso rei, cala-te, não fique nervosa por isso, ele vai fazer o que é certo. Quantos anos passaram? Depois de 2 anos, Absalão falou, eu acho que ele não vai fazer nada não. Passaram-se 2 anos, eu acho que não vai rolar nada aqui não. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o meu pai não fez. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou resolver isso agora. Davi ignorou as ações do seu filho, Amnon,
Mas havia um outro filho, Absalão, só observando e esperando, certo de que o pai dele, afinal Davi era o homem de Deus, afinal Davi havia sido usado por Deus e havia conquistado, como nós vimos, os países, os inimigos, o país estava em paz e tranquilidade, era um grande homem de Deus. Claro que ele vai agir. Ele não vai deixar passar uma coisa dessas. Pois ele deixou. Por quê? Porque o pecado havia calado Davi, o que levou à impunidade. E quando a impunidade reina, as pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos. Agora saiba disso, o nosso Pai Celestial sempre fará justiça. O crente nunca precisa fazer justiça com as próprias mãos. O crente nunca precisa buscar vingança, porque a vingança pertence ao nosso Deus. Não te preocupe. Deus não é humano, Deus não é homem, não é justiça de homens. Deus vai fazer justiça. Deus vai tratar do problema, não vai dar uma de Davi, não. Mas o que temos aqui foi que Absalão fez justiça com a própria mão. 2 anos e nada de Absalão ver o pai dele fazer alguma coisa. Davi poderia ter mandado prender, dar uma bronca pelo menos, matá-lo. Não fez nada, absolutamente nada. Não pensou que escapou, fugiu? Não. Davi varreu tudo debaixo do tapete. Não faça isso na sua casa. Não faça isso no seu lar, na sua família. A começar com o seu e o meu, com o nosso pecado. Muito fácil a gente colocar o nosso erro embaixo do tapete, né? Não. O tapete não foi feito para esconder nada. Trate. 2 anos e nada, Absalão resolveu do jeito dele. E aqui, nós vamos ver na semana que vem, mas daqui desencadeou uma sequência de eventos que levaram para a morte de Absalão. Morreu Amnon, morreu Absalão e morreu a criança dele com Batseba. 3 filhos ele perdeu. Davi merecia isso? Davi merecia muito mais do que isso. Mas você pode ver que Davi não encontrou misericórdia. Por que Davi não encontrou misericórdia? Porque ele não deixou. Quando ele caiu em si, buscou o perdão de Deus, ele já não podia deixar, porque já era fato consumado, assunto encerrado, janela fechada. Então ele teve que arcar com todo o peso das suas ações. Deixe quanto pode. Deixe quanto pode. Mas o pecado roubou da sua influência. O pecado roubou da sua disposição de lutar o pecado. E o pecado roubou da vida o seu poder com Deus. Não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. Semana que vem voltaremos e veremos outras coisas que foram roubados de Davi e que podem ser roubados de nós também. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.